Olá, meus amigos, futuros colegas, advogados, advogadas, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa regressiva, vamos trazer agora a dica número 8, onde eu vou explorar o tema nacionalidade. É um tema importante, onde eu vou falar do conceito e ainda das hipóteses de nacionalidade originária e secundária. Tamo junto? Vamos começar por um conceito. O que é nacionalidade? É um vínculo. É um vínculo jurídico, político, direito público interno que liga a pessoa a um determinado Estado. Somos brasileiros porque temos um vínculo com a República Federativa do Brasil. E qual o nome desse vínculo? Nacionalidade. Vão perguntar o que é nacionalidade na sua prova? É óbvio que não, mas é importante termos essa base, partirmos desse ponto inicial para compreendermos as hipóteses de nacionalidade primária, também conhecida como originária, e secundária, também conhecida como adquirida. Então, a partir de agora, toda vez que vocês ouvirem o termo nacionalidade, vocês vão lembrar que isso é um vínculo jurídico-político, de direito público interno, porque é o Estado que define os requisitos, que vão ligar uma determinada pessoa a um determinado Estado. Beleza? Projeta. Como eu disse, temos hipóteses de nacionalidade primária, também conhecida como originária, e hipótese de nacionalidade secundária, também chamada de adquirida. O artigo 12, inciso 1, consagra na nossa Constituição as hipóteses de nacionalidade primária, que advém de um nascimento. Nasceu e respeitou os critérios constitucionais do artigo 12, inciso 1, será brasileiro. No caso, brasileiro nato, porque adquiriu a nacionalidade primária, originária. Já o artigo 12, inciso 2, traz as hipóteses de nacionalidade secundária ou adquirida. A nacionalidade adquirida, como o próprio nome nos dá a entender, advém de um ato de vontade. Ela é adquirida porque advém de um requerimento. É um requerimento somado a critérios constitucionais do artigo 12, inciso 2. Se um estrangeiro requer o reconhecimento da nacionalidade secundária e respeitar os critérios do artigo 12, inciso 2, ele vira brasileiro. Esse processo de naturalização, ele vira brasileiro naturalizado. Então vamos ver as hipóteses de nacionalidade primária e de nacionalidade secundária no nosso texto constitucional. Mas antes disso, é importante dizer que a Constituição adota dois critérios para a nossa nacionalidade primária. Quais são os critérios adotados pela Constituição Federal? Ius sanguíneos e ius solis. Ius sanguíneos, numa tradução literal, seria direito de sangue, ou seja, é um critério eminentemente hereditário. Filho de brasileiro, brasileiro será. Já o critério também adotado pela nossa Constituição, chamado ius solis, direito de solo, já é um critério de natureza territorial, ou seja, nasceu na República Federativa do Brasil, pode vir a ser brasileiro, no caso, brasileiro nato. Então vamos conhecer esses dois critérios que a nossa Constituição adota, ius sanguíneos e ius solis. Dito isso, vamos agora ver as hipóteses do artigo 12, parágrafo 1º, que permitem que pessoas sejam qualificadas como brasileiros natos, que possuam a chamada nacionalidade primária ou originária. A linha A do artigo 12, inciso 1, diz o seguinte: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. De antemão, esse critério adotado pela linha A é ius sanguíneos ou ius solis? A linha A, ius solis, porque está dizendo que são brasileiros natos os nascidos na
República Federativa do Brasil, ou seja, se valeu do critério territorial. Nasceu no Brasil, em princípio é brasileiro nato, ainda que de pais estrangeiros, a não ser que os pais estrangeiros estejam a serviço do seu país. E quando diz o seu país, obviamente, está dizendo o seu país de origem. Então a regra geral é o seguinte: nasceu na República Federativa do Brasil, em princípio será brasileiro nato. Nasceu no nosso território brasileiro nato. Só não será brasileiro nato aquele que aqui nascer se houver a conjugação de dois fatores. São eles: ambos os pais estrangeiros e ao menos um pai ou mãe a serviço do seu país de origem. São essas informações que extraímos da alínea A do artigo 12, inciso 1. Nasceu na República Federativa do Brasil a partir de um critério ius solis, brasileiro nato. Só não será brasileiro nato aquele que aqui nascer se houver a conjugação dos dois fatores. Tem que haver os dois. E quais são esses dois fatores? Primeiro fator: ambos os pais estrangeiros. Em outras palavras, nasceu aqui de pai brasileiro, sempre brasileiro nato. Nasceu aqui de mãe brasileira, sempre brasileiro nato. Agora, nasceu aqui de pais estrangeiros, os dois, pai e mãe. Aí temos que ir para o segundo critério, para o segundo fator. Se pai ou mãe estiver a serviço do seu país de origem, aí essa criança que aqui nascer não será brasileiro nato, não será brasileira nata, ok? Então é isso. Nasceu aqui, em princípio brasileiro nato. Só não será se houver a conjugação, a acumulação dos dois fatores. Ambos os pais estrangeiros e ao menos um deles, pai ou mãe, a serviço do seu país de origem. Na tela. Já a letra B diz que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles, pai ou mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui, minha gente, como vocês podem perceber, não trata mais de um critério ius solis, porque nasceu lá fora. Está tratando de um critério ius sanguinis. Nasceu lá fora, mesmo assim pode vir a ser brasileiro nato, desde que pai ou mãe brasileira que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A dúvida que pode surgir acerca dessa linha B é o que se interpreta acerca de estar a serviço da República Federativa do Brasil. E para responder essa pergunta, temos que ir lá no artigo 18, no seu caput, que vai dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Em outras palavras, estar a serviço da República Federativa do Brasil significa estar a serviço de qualquer órgão, de qualquer entidade da União, dos Estados-membros, do DF e dos municípios. Tá certo? Estar a serviço da União, dos Estados, do DF, dos municípios, é estar a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu lá fora de pai brasileiro ou mãe brasileira que está a serviço da República Federativa do Brasil, essa criança que lá nasceu será brasileira nata. Projeta. Aí vem a linha C. A linha C, na verdade, traz dois critérios. Será brasileiro nato, diz a linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente. Fiquemos até aqui por enquanto. Perceberam que, mais uma vez, é o critério ius sanguinis, porque nasceu lá no exterior, lá no estrangeiro. A criança nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira e é registrada em repartição brasileira competente. Não estamos mais falando de estar a serviço da República Federativa do Brasil. Nasceu lá fora de pai brasileiro ou mãe brasileira, que vem a ser registrada numa repartição brasileira competente. Será brasileira nata. Agora, o que se entende por repartição brasileira competente? Uma embaixada ou um consulado. Não é só embaixada, não. Embaixada ou consulado.
Fechado? Voltemos para a tela. Nasceu lá fora de pai brasileiro ou mãe brasileira que não estão a serviço da República Federativa do Brasil e nem foram registrados. Mesmo assim, a parte final da linha C vai autorizar que essa criança seja brasileira nata. Percebam, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vamos entender essa segunda parte aqui que a doutrina qualifica como nacionalidade originária potestativa. Potestativa porque vem depois, a partir de um requerimento. Percebam, a criança nasceu no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Não estão a serviço da República Federativa do Brasil, não foi registrado. Se essa família vem a residir na República Federativa do Brasil e essa criança, ao atingir a maioridade, opte pela nacionalidade brasileira, ao realizar esse requerimento, essa opção, no caso jovem, já com a maioridade, será considerado brasileiro nato. E é a hipótese que a doutrina qualifica como nacionalidade originária potestativa. Tudo bem? Essa é a parte final da linha C. Nasceu lá fora, não foi registrado, não está a serviço da República Federativa do Brasil, a família voltou para o Brasil. Essa criança, ao atingir a maioridade de 18 anos, pode, em qualquer tempo, requerer a nacionalidade brasileira. E, em assim fazendo, será reconhecida a condição de brasileiro nato. Tamo junto? São as hipóteses das alíneas A, B e C do artigo 12, inciso 1. Na tela. Agora, as hipóteses de nacionalidade secundária ou adquirida do artigo 12, inciso 2. A linha A vai tratar daqueles estrangeiros que estão no Brasil e são originários de países de língua portuguesa. Para os estrangeiros que aqui estão, originários de países de língua portuguesa, deles são exigidos 2 requisitos: residência por mais de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. E a linha B vai dizer que estrangeiros de qualquer nacionalidade, inclusive originários de países de língua portuguesa, se estiverem no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e durante o período não sofrer nenhuma condenação penal, requerendo, eles terão o reconhecimento da nacionalidade brasileira. São essas hipóteses constitucionais que nós temos que saber em direito constitucional. Aquilo que está lá no Estatuto do Estrangeiro, na Lei 6815, não nos interessa em constitucional. Em constitucional, temos que saber o artigo 12, inciso 2. Originário de país de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique, etc. 1 ano de residência ininterrupta no Brasil, idoneidade moral. Estrangeiro de qualquer origem, 15 anos ininterrupto no Brasil e durante o período sem condenação penal. Tamo junto? Essas são as hipóteses de nacionalidade originária e secundária na Constituição Federal. Na tela. É isso. Terminamos com isso a nossa 8ª dica. Mais uma vez eu trago a minha obra, lembrando que a 3ª edição tem lançamento previsto para 20 de janeiro do corrente ano, e aqui estão projetados os meus contatos, e eu chamo a atenção para o Instagram, onde vocês podem acompanhar as minhas postagens que eu intitulei hashtag Doses de Constitucional, onde regularmente eu trago informações da nossa disciplina. Beleza? Tamo junto? Meus amigos, foi um prazer, um forte abraço e bons estudos.